Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nós hoje vamos fazer o nosso primeiro comentário bíblico, baseado no capítulo 6, e o verso 1 e o segundo do livro de Éfeso, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz: Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, meus amados irmãos e irmãs, aqui nós vemos o primeiro comentário bíblico nosso sobre este assunto: vós, filhos, obedecei aos vossos pais. Nós sabemos que, na verdade, é um mandamento de Deus que os filhos sejam obedientes ao seu pai. Primeiro, porque eu tenho motivo para obedecer a meu pai. Primeiro, porque meu pai foi o que gerou. Minha mãe foi o que passou 9 meses comigo no ventre. Foi a que sofreu 9 meses, sofreu as dores de parto. E depois que nós nascemos, todos nós nascemos, a mãe teve aquele problema de cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, perder noite de sono. Quando a gente foi crescendo, ela teve a preocupação de nos educar, de nos defender, de cuidar, levar a gente para o médico quando estava doente, de levar a gente para a escola, de nos dar uma profissão, de nos manter de roupa, de nos manter de calçado, de nos manter vivo, né? Se não fosse o pai e a mãe, a gente não existia. Então, como genitor, eles merecem respeito e obediência. Então, o mandamento do filho para o pai e para com a mãe é: vós, filhos, obedecei ao vosso pai. E deve obedecer em tudo, não é? Porque, irmão, os filhos que não obedecem ao pai e à mãe, e nem a Deus, ele não obedece a ninguém. Nós sabemos que a base para obedecer o pai e a mãe é conhecer a Deus, porque a Bíblia Sagrada manda aos filhos que obedeçam os pais. O 5º mandamento, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, o versículo 12, diz: Vós, filhos, obedecei aos vossos pais, para que vivais muito tempo sobre a terra. Então, Paulo repete aqui, o apóstolo Paulo, esse capítulo: Vós, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo pelo que eu já disse. Porque a nossa mãe e os nossos pais foram aqueles que nos geraram, foram aqueles que sofreram para nos educar, para nos dar saúde, para nos vestir, que nos dão de comer. Então eles são dignos de ser reverenciados por nós, obedecidos. E aí nós vemos que os filhos que desobedecem os pais, a maioria deles se torna rebelde, não obedece aos pais, ele morre novo. Nós estamos vivendo num tempo hoje que os pais estão enterrando o filho, os filhos, e não era para ser assim. Os filhos eram para sepultarem os seus pais, seu pai e sua mãe. Mas devido à desobediência, os filhos estão vivendo pouco. A maioria se envolve logo cedo com drogas lícitas, no caso de cigarro, no caso de bebida. Outros se envolvem no meio relacionamento sexual, né? Da fornicação errado, com mulheres erradas, com parceiros errados, e finda perdendo a vida. Outros se envolvem mesmo no mundo da cachaça, né? E morre ainda novo. Outros se envolvem na vida das drogas, né? Se envolvem com as drogas, já sabe que o caminho das drogas tem 3 Cs: cemitério, clínica ou cadeia. Não é por isso o jovem não deve se envolver com drogas. A jovem ou o jovem deve namorar com o rapaz ou a moça com o rapaz, ou o rapaz com a moça que os seus pais sugerirem. Se os pais disserem não faça isso, ela não deve fazer. Faça isso, o jovem deve fazer, não é? Honrar aos pais é obedecer aos pais. Vós, filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É justo por tudo que o pai representa para nós, né? É como diz, o pai e a mãe a gente só tem uma, e a gente deve obedecer e amar os nossos pais.
E a gente obedece a ele por amor, porque se o filho e a filha não tiver amor pelos pais, então ele não tem amor por ninguém mais, não é? Então, amar os pais é obedecer aos pais. É se o pai dizer vá, você ir, não vá, não ir. Não faça isso, você não fazer. Faça isso, você fazer. Isso é obedecer aos pais. Não viste esse tipo de roupa, você não vestir. Viste esse tipo de roupa, você vestir. Não use esses adereços, você não usar. Não se cuide, você se cuidar, não é? Tenha cuidado, você ter cuidado. Não namore com esse rapaz, você não namorar. Não namore com essa moça, você não namorar. Não se envolva com esse homem casado, você não se envolver. Não se envolva com esse homem errado ou com essa moça errada, você não se envolver. Então isso é obedecer aos pais. E devido aos filhos não obedecer aos pais, eu já disse antes nesse mesmo comentário. É por isso que muitos estão morrendo novo. O projeto traçado pelo pai, o projeto traçado pela mãe, que você traçou você mesmo, é acabado através da morte prematura ou se não morrer, mas a desobediência ao pai e à mãe gera uma vida de transtorno, de muitas lutas, de muitas aflições, e muitos filhos, muitos pais estão vivos, mas estão sofrendo muito, porque desobedeceram ao pai e à mãe, no que diz respeito às escolhas que fizeram erradas, não se submeteram. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o pai e a mãe devem ensinar o menino que deve andar. Está escrito no capítulo 22 e o verso 5, né, de